Os demi-humanos espalhados por este mundo mantêm a aldeia de Lag em constante guerra. Kai, um soldado da aldeia, une forças com seu amigo Manso para enfrentar um dos monstros gorilas. No entanto, nem mesmo a força de sua amizade pode salvá-lo, porque quando se trata de lutar, as habilidades de Kai são totalmente inúteis. Agora, Kai se vê encurralado. Sem dúvida, ele teria encontrado seu fim ali mesmo. Mas no último momento possível, Alia derruba o gorila. Como guardião designado da aldeia, abençoado pelo deus da terra, ele se destaca como o guerreiro mais forte entre eles. Com terrível facilidade, ele corta antes do guardião gorila. Você esperaria que este, o mais poderoso dos gorilas, representasse alguma dificuldade real para Alia. No entanto, em meros segundos, ele o corta ao meio. Agora que todos os gorilas foram eliminados, os soldados começam a cortar seus corpos. E um deles passa por Alia, um recipiente cheio de um líquido estranho. Sem hesitação, Alia pega e bebe o líquido. E logo depois, seu corpo começa a brilhar com uma aura vermelha. Estas são conhecidas como pedras divinas. Consumir o líquido dentro dizem aumentar a força e a energia espiritual de uma pessoa. Então pareceria lógico para todos no exército beber pelo menos uma para ficarem mais fortes juntos. Mas não é o caso. As regras só permitem que eles consumam pequenas gotas dela. Cada um deles recebe sua gota, e depois de tomar a sua, Kai já consegue sentir seu poder espiritual aumentando. Ele se vira para Manso e pergunta se pode ter um pouco mais, mas infelizmente ele é apenas um soldado raso, então não há chance de que ele tenha permissão para beber uma pedra divina inteira. De acordo com as regras, quase todas as pedras divinas devem ir para um portador guardião como Alia, então mesmo que ele já seja incrivelmente poderoso, ele é forçado a ficar ainda mais forte enquanto os outros soldados permanecem presos a níveis de poder lamentavelmente baixos. E no entanto, ninguém vê um problema com este sistema. De volta à aldeia, uma grande celebração entra em erupção para comemorar seu triunfo sobre os gorilas. No entanto, mesmo durante o banquete, as porções são estritamente divididas por classificação, os poderosos guerreiros e os filhos do chefe ficam com toda a carne e vinho para si. Enquanto os soldados rasos como Kai ficam se virando com nada além de uma mísera tigela de sopa, a sopa honestamente não é tão ruim assim. Mas Kai não pode deixar de desejar que pudesse ter um pouco da boa comida também. Infelizmente, isso nunca vai acontecer enquanto ele estiver preso como um soldado de baixa patente. Então ele faz um voto de treinar duro e ficar mais forte, para que possa subir na hierarquia. Logo após o término do banquete, Kai sai e começa a treinar com tudo o que tem. Mas é difícil dar tudo de si, quando ele mal comeu alguma coisa o dia todo. Ele grita que realmente gostaria de ter bolinhos de arroz agora. E apenas alguns momentos depois, Manso aparece e pergunta a Kai o que exatamente são bolinhos de arroz. Kai admite que não tem certeza de onde veio a ideia. A palavra simplesmente surgiu em sua cabeça um dia do nada. Ainda assim, ele não consegue se livrar da sensação de que os bolinhos de arroz seriam incrivelmente deliciosos. Há algo pesando na mente de Kai, e ele aponta para a colina onde a aldeia homenageia seus guerreiros falecidos. Essa colina em particular é reservada para soldados que deixaram famílias para trás, um lugar constantemente visitado por entes queridos em luto. Mas do outro lado, a outra colina em completa desordem, lotada com os túmulos negligenciados daqueles que morreram sem ninguém para lamentá-los. Ninguém nunca se preocupou em cuidar deste pedaço de terra esquecido. Órfãos como ele estão destinados a acabar enterrados em um lugar como aquele quando morrerem, sem ninguém para visitar seus túmulos e nenhum vestígio de que eles já existiram na aldeia. É exatamente por isso que Kai quer se tornar mais forte, para sobreviver o tempo suficiente para viver uma vida que realmente signifique algo. E para isso, ele não tem outra opção a não ser comer suas minúsculas rações e se esforçar mais no treinamento do que qualquer outra pessoa. Mas mesmo isso não seria suficiente para garantir que ele consiga. Ele precisaria de alguma vantagem única, algum poder oculto para lhe dar uma vantagem na batalha, embora ele não tenha ideia do que poderia ser isso. Naquele exato momento no castelo, Alia e sua irmã José estão indo para o quarto de seu pai. Alia diz a José que não há necessidade de ela se preocupar com os briefings de guerra, já que não se espera que ela participe do combate como ele. Ainda assim, ela diz que também quer ajudar a proteger a aldeia, ou a aldeia. Mas Oliver dispensa, dizendo que uma filha da família do chefe não precisa aprender a lutar e não importa o quanto ela implore, ele não permitirá isso. José fuma com a injustiça, sendo impedida de lutar simplesmente porque é uma garota. O universo parece zombar ainda mais dela quando ela olha pela janela e vê Kai e Mansell rindo e lutando juntos. Mansell, mais velho e muito mais habilidoso, supera Kai sem esforço em suas sessões de treinamento, deixando Kai sem escolha, a não ser se concentrar desesperadamente na defesa o tempo todo. Manso avisa Kai que ele nunca vai melhorar se não começar a atacar. Kai finalmente tenta um ataque, mas ao fazer isso, ele se deixa completamente exposto. Manso contra-ataca instantaneamente, enviando Kai para o chão onde sua cabeça bate no chão.
O impacto o deixa com uma concussão grave, e de repente, memórias fragmentadas de sua vida passada no Japão voltam correndo. Enquanto sua consciência cintila através dessas memórias, ele se lembra de uma palavra específica: magia. No entanto, quando ele finalmente acorda, ele não tem ideia do que magia sequer significa, já que essa palavra não existe neste mundo. Esta não é a primeira vez que Kai experimenta memórias estranhas também. E aparentemente neste mundo há algumas pessoas que veem visões como essa, mas Kai não acha que vale a pena mencionar para ninguém. Claro, as memórias lhe deram conhecimento sobre coisas como bolinhos de arroz e magia. Mas nada disso realmente o ajuda aqui, especialmente porque magia era apenas um conto de fadas no Japão de qualquer maneira. Ainda assim, se houvesse de alguma forma uma maneira de ele realmente usar magia, ele poderia causar uma grande impressão em sua próxima batalha, e isso definitivamente aumentaria seu status. Enquanto isso, de volta ao castelo, o chefe acaba de receber uma carta de uma das aldeias vizinhas, e parece que eles estão sendo atacados por orcs. Então, de acordo com um acordo de aliança entre as duas aldeias, o povo de Banya é obrigado a sair e prestar assistência imediatamente. O chefe não está feliz por ter que enviar os soldados de volta à batalha tão cedo, especialmente porque eles mal tiveram tempo de descansar e se recuperar da luta contra os gorilas. Mas Al lhe diz que é dever de um soldado ser movido e morrer pela aldeia, então eles não têm o direito de reclamar. Mesmo assim, o chefe o lembra que os soldados ainda fazem parte da aldeia também, e ele não deve tratá-los como se fossem apenas peões descartáveis. De volta ao quartel, Kai está tendo problemas para dormir porque não consegue tirar a ideia de magia da cabeça. Manso percebe que algo o está incomodando, então ele pergunta o que há de errado. Kai diz a ele que não é grande coisa, mas ele teve um sonho sobre ser capaz de criar fogo do nada. Por mais estranho que possa parecer, ele pensou que Manso acharia isso estúpido, mas para sua surpresa, Manso admite que já ouviu algo assim antes. Ele uma vez ouviu uma história sobre um viajante estranho que chegou na aldeia. O homem queria acender uma fogueira, mas não tinha nenhum tipo de acendalha com ele. E em circunstâncias normais, teria sido impossível fazer isso sem as ferramentas adequadas. No entanto, o homem apenas levantou o dedo e produziu uma chama do nada. Kai fica surpreso ao ouvir que realmente existe um registro de alguém usando magia. Mas Mansou lembra que ele só ouviu isso de uma história antiga. Então não há garantia de que seja verdade. Mesmo assim, ouvir essa história motivou Kai a tentar aprender a usar magia. Então, no dia seguinte, ele sai e encontra um lugar isolado para que possa começar a treinar. Ele não tem certeza de como a magia funciona, mas, pelo que ele se lembra, parece exigir algum tipo de energia enigmática. A coisa mais próxima que Kai pode comparar seria a energia espiritual. Então ele decide tentar isso. Estendendo o dedo, ele ordena que sua energia espiritual se manifeste como fogo. No entanto, não é tão simples assim. Ele percebe que provavelmente precisa concentrar sua energia espiritual primeiro, então ele começa a tentar canalizá-la através de sua pedra divina. Mas não importa o quanto ele se concentre, nada muda. Enquanto isso, orcs foram avistados do lado de fora da aldeia vizinha, e eles já mataram uma dúzia de soldados. Então o resto dos soldados se reúnem para lutar contra eles. Os soldados esperam do lado de fora da floresta para ver se os orcs ainda estão lá, e assim que avistam os orcs, eles atacam. Os orcs também começam seu ataque, mas Manso rapidamente consegue esfaquear um direto no coração. Querendo obter uma morte própria, Kai corre para frente, mas um dos orcs arremessa um cadáver nele, jogando Kai contra uma árvore e o prendendo. O orc então se aproxima, pronto para derrubar Kai. Mas antes que possa, uma chuva de flechas o atinge, e Mansur o finaliza. Mansur grita com Kai por atacar sozinho e ordena que ele retorne à formação. Mas parece que Kai machucou a perna quando foi atingido e agora não consegue andar sozinho. Ao mesmo tempo, Ulu está destruindo os orcs, e uma vez que percebem que ele é muito poderoso para eles lidarem, todos começam a se retirar. Mas Ulu não tem intenção de deixá-los escapar, então ele abandona o resto dos soldados e parte atrás dos orcs em fuga. Isso praticamente os deixa para lidar com os orcs restantes por conta própria. E considerando o quão difícil é para eles lutarem contra os orcs sozinhos, os soldados estão cozidos. O líder do esquadrão ordena que todos os soldados corram e se espalhem para que a maioria deles possa sobreviver. Mas com a perna ferida de Kai, eles e Manso não têm chance de escapar dos orcs. Kai se recusa a impedir seus amigos por causa dele. Então ele para Manso e o exorta a continuar sozinho. Manso não está disposto a abandonar Kai, mas no fundo ele entende que não há outra opção. Com pesar, ele se desculpa e jura que prestará seus respeitos no túmulo de Kai. Então, Manso foge em uma direção enquanto Kai rasteja na direção oposta. Ele sabe que não há como ele vencer, mas ele ainda se recusa a desistir de sua vida. Então, quando ele ouve o orc se aproximando, ele tenta lançar magia de fogo para se proteger.
Mas ainda não funciona. Momentos depois, o orc lança sua lâmina em Kai, atingindo-o no ombro e deixando-o gravemente ferido. Pelo lado bom, o contato com a morte faz com que faíscas saiam das pontas dos dedos de Kai. Então, talvez ele realmente possa usar magia. O problema é que ele pode não sobreviver o tempo suficiente para descobrir, porque o orc sai dos arbustos e começa a estrangulá-lo. Naquele momento, Kai vislumbra as faíscas de sua ponta do dedo e instantaneamente entende o que isso significa. Ele levanta a mão em direção ao rosto do orc e, usando cada grama de força e força de vontade que lhe resta, ele invoca as chamas que queimam a criatura viva. O orc solta um grito de agonia, e Kai consegue se libertar de seu aperto. Como resultado, o orc eventualmente cai por causa dos danos que sofreu. E Kai se sente orgulhoso por finalmente conseguir derrubar um monstro sozinho. Mas há um pequeno problema. Sua mão ainda está queimando. Ele tenta freneticamente apagar as chamas, mas depois de alguns momentos ele começa a perder a consciência porque o fogo está drenando toda a sua energia espiritual. Se ele não encontrar uma maneira de pará-lo em breve, ele vai morrer de exaustão de energia espiritual. Então ele tem que inventar algo rapidamente. Ele só precisa imaginar sua energia espiritual como uma represa que ele abriu quando lançou a magia de fogo. Então, para apagar as chamas, tudo o que ele tem que fazer é ficar calmo e fechar a represa. Permanecer calmo se torna quase impossível quando Kai vê o orc gravemente ferido, mas ainda vivo. Ele começa a se aproximar dele, com grande esforço ele finalmente corta o fluxo de sua energia espiritual, mas é tarde demais, a criatura o alcança de qualquer maneira. O orc o pega e começa a se afastar. No entanto, o orc não o finalizou, e Kai percebe que as chamas devem ter cegado a criatura e não sabe que ele ainda está vivo. Embora Kai não tenha desejo de morrer, ele sabe que seu corpo não durará muito mais. Pelo menos ele está determinado a arrastar o orc com ele. Enquanto a besta tropeça perto da borda de um penhasco, Kai corta fundo em seu peito e ambos acabam caindo em um rio. De alguma forma, Kai sobrevive à queda e usa sua faca para sair da água. Embora sua energia espiritual ainda esteja criticamente baixa, percebendo que ele tem que se mover rápido se quiser permanecer vivo, ele percebe o cadáver do orc por perto. Desta vez, claramente sem vida. Sem perder um momento, ele pega sua faca, corta o corpo do orc e recupera sua pedra divina. Já que beber o líquido da pedra divina pode ajudar a restaurar sua energia espiritual, Kai não perde tempo e a ingere completamente. À medida que a energia espiritual começa a percorrer seu corpo, Kai já consegue se sentir se recuperando, então ele se deita ao lado de uma árvore para descansar um pouco. Agora que ele finalmente tem um momento para refletir, isso o atinge. Isto é, de agora em diante, energia espiritual não será um problema ainda. A ferida profunda em seu ombro está sangrando muito. E ele tem quase certeza de que vai morrer aqui de qualquer maneira. Em um ponto positivo, pelo menos ele pode falecer assistindo a um pôr do sol tão bonito. De volta à aldeia, todos os soldados voltaram da batalha e estão se preparando para celebrar seu triunfo sobre os orcs. No entanto, Manso não está sentindo a mesma alegria. Um de seus companheiros soldados o percebe olhando para baixo e se aproxima, dizendo que ele deveria simplesmente se animar. Então, isso o atinge. Kai não está lá, o que é estranho, já que Manso e Kai quase nunca estão separados. Após uma breve pausa, ele percebe que Kai deve ter caído em batalha, mas em vez de oferecer simpatia, o soldado diz friamente a Manso para seguir em frente, alegando que Kai não era nada além de peso morto de qualquer maneira. Kai permanece inconsciente sob a árvore a noite toda, e quando a manhã chega, ele acorda chocado ao se ver ainda vivo. Não apenas vivo, mas se sentindo mais forte do que nunca. Sua perna estilhaçada se curou, e a ferida em seu ombro fechou completamente. Embora ele esteja aliviado com a forma como as coisas funcionaram, também há uma confusão persistente. Afinal, beber uma pedra divina não deveria ter sido suficiente para curar ferimentos tão graves em apenas uma noite. Kai acha que pode ter algo a ver com a parede atrás dele. Então ele se vira para verificar e vê que na verdade é uma pedra coberta de inscrições estranhas. Ele tenta lê-las, mas há muitas vinhas bloqueando a visão. Então ele decide usar sua magia de fogo para queimá-las. O problema é que sua magia está muito mais poderosa do que costumava ser, e a explosão repentina envia Kai voando através do vale. Ao se levantar, ele vislumbra seu reflexo na água e fica surpreso ao ver um brasão divino agora gravado em seu rosto. Ele o reconhece instantaneamente como a marca de um portador guardião, mas em momentos as marcas desaparecem, levando-o a acreditar que ele deve ter imaginado isso. Ele volta para a pedra, esperando finalmente dar uma olhada clara nas inscrições, mas a escrita está em uma língua que ele não consegue decifrar, então ele decide desistir e começar a voltar para a aldeia.
Ele avista uma face de penhasco que parece escalável, então ele começa a agarrar as rochas para escapar, mas de repente seu brasão divino reaparece e ele involuntariamente estilhaça a rocha em que estava agarrado. Ele cai de volta no vale, inicialmente supondo que a rocha era frágil. No entanto, quando ele agarra outra rocha, ele descobre que pode esmagá-la sem esforço. Ele imagina que o deus deve ter lhe dado um aumento de poder massivo, e Kai não poderia estar mais feliz com isso. Mas assim que ele está comemorando, uma voz grita, dizendo para ele ir embora, e ele não vai ficar por perto para ver quem ou o que era. Ele imediatamente começa a escalar o penhasco em velocidade máxima. Quando ele chega ao topo, ele fica surpreso com a facilidade com que conseguiu subir, e agora ele está ainda mais emocionado com sua força recém-descoberta do que estava há um momento. Ainda assim, ele questiona se este é realmente o poder da proteção divina. O brasão divino, conhecido como a marca de um portador guardião, dizem ser um presente dos deuses da Terra. No entanto, Kai não se lembra de ter recebido nenhum poder de um deus. Talvez tenha acontecido enquanto ele estava inconsciente, mas até que ele aprenda a história completa, provavelmente é melhor manter isso escondido dos outros aldeões por enquanto. Na aldeia, Manso acaba de terminar de preparar um túmulo para Kai, mas naquele momento Kai aparece como se nada tivesse acontecido. Manso fica muito feliz em ver Kai novamente, e a vida volta ao normal em grande parte depois, com Kai retomando suas tarefas regulares. Desta vez, no entanto, ele se destaca notavelmente em seu trabalho. Ele só deveria arar uma pequena parte do campo, mas em pouco tempo, ele arruinou toda a área sem nem mesmo suar. Por um momento, Kai entra em pânico, temendo que seu brasão divino possa estar visível. Mas depois de verificar seu reflexo na água, ele confirma que seu segredo permanece seguro. O brasão provavelmente só se manifesta quando ele exerce o máximo de esforço, então, contanto que ele evite trabalhar demais, ele deve ficar bem. Os outros notam que ele parece muito mais forte do que antes e perguntam se algo aconteceu. Kai se esforça para inventar uma desculpa, então ele simplesmente confessa que consumiu a pedra divina do orc que derrotou. Ao ouvir isso, o grupo fica surpreso que soldados comuns como eles raramente tenham a chance de beber uma pedra divina inteira. No entanto, como Kai estava gravemente ferido e perto da morte, ele realmente não tinha outra opção. Na verdade, durante sua jornada de volta à aldeia, ele acabou consumindo as pedras divinas de quase 10 orcs que encontrou no campo de batalha. Esta explicação faz perfeito sentido. Então os outros finalmente entendem por que Kai se tornou tão poderoso. Manso até o elogia, parabenizando-o por conseguir retornar vivo. Enquanto isso, uma das mulheres da aldeia, Elsa, continua observando Kai por um tempo incomumente longo, fazendo com que suas amigas comecem a provocá-la sobre isso. Aproximadamente ao mesmo tempo, de volta à aldeia, a princesa José vai à casa de armazenamento para falar com a pessoa responsável. Ele a informa que todas as oferendas de túmulos foram totalmente preparadas, então ela está livre para começar a limpeza de túmulos quando estiver pronta. Cedo na manhã seguinte, Kai já está treinando com sua magia de fogo, e não há dúvida de que ela se tornou mais poderosa do que antes. Mas enquanto ele está no meio da prática, José se aproxima e exige uma explicação, dizendo que ele parece muito suspeito. Kai não tem escolha a não ser obedecer à ordem direta da princesa, então ele explica tudo sobre sua habilidade de fogo para ela. Surpreendentemente, José não parece muito chocada, já que ela já está familiarizada com poderes semelhantes. Normalmente, aqueles com habilidades vêm de famílias de elite ou são monges treinados, tornando Kai um tanto incomum, especialmente porque ele não mostra sinais de exaustão, apesar de provavelmente ter gasto uma grande quantidade de energia espiritual. José se lembra de um boato de que Kai ganhou imensa força depois de consumir várias pedras divinas, sugerindo que ele possui uma reserva maior de energia espiritual do que a maioria. José pede que Kai treine com ela, e ele não tem motivos para recusar. Pouco tempo depois, os dois estão lutando com lanças de treinamento, embora Kai seja muito mais forte do que costumava ser. José, como portadora guardiã, não é alguém que ele possa sobrecarregar facilmente sem exercer algum esforço. No entanto, ele não quer expor involuntariamente seu brasão divino se ele se esforçar demais. Então ele deve ter cuidado. Depois que o duelo termina, Kai segue para o poço para buscar um pouco de água, genuinamente surpreso por ter sido capaz de completar o treinamento tão facilmente, especialmente porque ele estava se segurando para evitar expor seu brasão divino. Isso implica que seu verdadeiro poder é tão esmagador que mesmo uma portadora guardiã como José não teria chance se ele liberasse toda a sua força. Naquele exato momento, José pede que ele traga um pouco de água para ela também, então Kai rapidamente corre de volta para ela. Enquanto ela está lavando o rosto, ele aproveita a chance para perguntar se todos os portadores guardiões possuem o mesmo nível de força. José explica que ela é na verdade uma das mais fracas. Já que tanto seu pai quanto seu irmão são muito mais fortes do que ela, a força de um portador guardião depende da bênção que eles recebem de seu deus da terra, mas eles também precisam treinar independentemente se quiserem ficar mais fortes. Quando se trata de treinamento, José fica muito para trás.
Estritamente falando, ela não é obrigada a treinar, já que as mulheres nessa aldeia não devem lutar. Mas como portadora guardiã, ela tem a responsabilidade de defender a aldeia na batalha. O que significa que ela também deve ficar mais forte. E o papel de ser um portador guardião não é apenas sobre a vitória no campo de batalha. Vai além disso. Kai fica intrigado, mas assim que ele está prestes a pedir que ela esclareça, o sino da manhã toca para acordar. Já que José não tem permissão para estar aqui, ela precisa voltar correndo para o castelo antes que alguém a veja. Enquanto ela se prepara para sair, Kai rapidamente a impede com uma última pergunta. O que exatamente ela quis dizer quando disse que os portadores guardiões têm um propósito além de apenas vencer batalhas? Ela desenvolveu uma afeição por Kai e deseja esclarecer as coisas para ele, mas as regras proíbem. Em vez disso, ela o convida para se juntar a ela em seu dever mensal de limpeza de túmulos. Seu deus da terra está consagrado na vila de Eda, então ela providenciará para que Kai a acompanhe, e uma vez que estiverem lá, ela poderá revelar tudo. Kai concorda em se juntar, e alguns dias depois, José parte para a aldeia junto com Kai e um punhado de soldados. Eles foram encarregados de proteger José caso algo dê errado, já que a área fica dentro do território dos macacos. No entanto, os soldados acham um pouco estranho que eles foram repentinamente escolhidos para escoltar José, especialmente quando geralmente é outro esquadrão que lida com esse tipo de missão. Um soldado do esquadrão de Kai menciona que ouviu dizer que José pediu para Kai se juntar a ela, e é por isso que toda a sua unidade foi puxada para esta missão. Ele se vira para Kai e pergunta se é verdade. Kai começa a responder, mas antes que ele possa terminar, Manso o interrompe, dizendo aos outros para darem um tempo porque não há absolutamente nenhuma maneira de a princesa sequer reconhecê-lo. Os outros acham difícil aceitar que Kai é amigo da princesa. No entanto, eles permanecem com inveja dele mesmo assim. Eventualmente, eles chegam à aldeia e, para espanto de Kai, não é nada além de um monte de ruínas. Anos atrás, monstros invadiram a aldeia, forçando os aldeões a abandoná-la. No entanto, a lápide permanece de pé, e como seguidores do Deus da Terra, eles ainda são obrigados pelo dever de cuidar dela. Mesmo que o Deus da Terra desta aldeia tenha se tornado tão fraco que nada mais cresce no solo. Naquele momento, José se aproxima e diz que quer explorar um pouco a aldeia, então ela precisará que alguém a escolte. O homem se oferece instantaneamente para escoltar José, mas ela diz que preferiria que Kai fosse com ela em vez disso. Então Kai e José começam a caminhar pela aldeia, e quando chegam a um pequeno jardim de flores, José cai de joelhos e começa a orar. Kai está curioso e quer perguntar o que ela está fazendo, mas ela insiste em silêncio total e diz para ele não falar. Uma aura vermelha de repente começa a sair do corpo de Ossia para as flores, e quando ela termina, ela explica que estava simplesmente orando para que a graça do Deus da Terra se reunisse aqui. Este é um trabalho que apenas os portadores guardiões ligados a um Deus da Terra podem fazer. Mas como esta aldeia foi abandonada, o espírito de seu Deus da Terra se tornou muito fraco, o que é parte da razão pela qual ela não é tão forte quanto seu irmão ou seu pai. Enquanto Leg Village prospera na produção de abundantes colheitas devido à força de seu pai, José luta para sustentar até mesmo este pequeno jardim de flores com suas habilidades. Por causa disso, o pai de José nunca diminuiu em seu saber que se ele se permitisse enfraquecer, isso poderia significar o fim para Leg Village inteiramente. Enquanto os deuses da Terra concedem poder aos portadores guardiões, esse poder depende de quão forte o indivíduo é. E é por isso que todos os portadores guardiões têm que treinar e beber 1 tonelada de pedras divinas. Kai e Josie eventualmente se juntam ao resto do grupo, e é hora de limpar a lápide. Então todos se aventuram nas ruínas enquanto alguns soldados ficam para trás para vigiar. Enquanto Kai e José trabalham na limpeza da lápide, ele a examina de perto e a reconhece como idêntica à pedra que encontrou no vale. E quando ele toca na inscrição nesta, todas as palavras são automaticamente traduzidas em sua cabeça. A inscrição menciona o nome do Deus da Terra a quem esta lápide pertence. Então Kai vai para o outro lado para ler mais, mas por alguma razão ele não consegue ler esta parte do texto. Ele é capaz de reconhecer certas palavras como pacto e templo, mas elas não se juntam como uma frase completa, então ele não consegue descobrir o que se supõe que signifique. José vê Kai murmurando para si mesmo e pergunta se algo está errado. Kai está prestes a responder, mas então ele se distrai com o peito de Osea e rapidamente desvia o olhar, escolhendo permanecer em silêncio. Naquele momento, soldados entram correndo e alertam a todos que um grupo de macacos está se aproximando. Todos saem correndo e começam a esconder o túmulo. No entanto, antes que possam escapar, os macacos chegam. O capitão rapidamente comanda Kai e Manso para levar José em segurança para a aldeia, enquanto os outros ficam para trás para detê-los. Enquanto Kai e os outros tentam escapar, 2 macacos bloqueiam seu caminho, fazendo com que Manso dê um passo à frente para enfrentá-los.
No entanto, um macaco pisa no jardim de flores que José tem nutrido incansavelmente. Enfurecida, José ataca, prometendo matar a besta por sua destruição. A princípio, o macaco hesita quando vê as marcas. Mas como ela mal tem alguma experiência real em luta, suas mãos tremem de medo. O macaco rapidamente percebe que ela é uma novata e vai para a morte, apenas para Kai pular e cortar profundamente seu peito. Kai percebe o segundo macaco atacando o grupo de Manso, então ele pega o machado no chão e o balança, cortando o ombro do macaco. Ele então pula no ar e crava a lâmina direto em sua cabeça. Todos ficam surpresos que Kai conseguiu derrotar os macacos com tanta facilidade, mas José fica particularmente abalada porque vislumbrou as marcas de portador guardião no rosto de Kai. Depois de voltar para a aldeia de Lag, José é repreendida por Olha, que fica furioso depois de ouvir sobre ela quase se matar na batalha. Ele grita que esta é precisamente a razão pela qual ele desaprova ela lutando ao lado dos soldados. No entanto, o chefe da aldeia intervém para acalmá-lo. O que mais importa é que José não está ferida, mas por enquanto, eles devem se concentrar em aumentar as patrulhas ao redor da área. Especialmente com a chegada do inspetor se aproximando em breve, Alia concorda e vai notificar os soldados sobre a programação de patrulha atualizada. Uma vez que ele se foi, José se vira para seu pai e pede desculpas por todos os problemas que ele causou. Mas Moloch não está chateado, ele já foi informado sobre tudo o que aconteceu, incluindo como Kai derrubou 2 macacos sozinho. Então agora ele está apenas ansioso para ver o que Kai fará em seguida. Enquanto isso, Kai está ocupado cuidando de algumas tarefas quando alguns de seus amigos o pegam. Eles estão dando um momento difícil para ele porque, desde a expedição à Vila de Ida, as pessoas têm chamado Kai de herói por resgatar José. Além disso, há até rumores de que Kai e José ficaram muito próximos durante o tempo que passaram lá fora. Algumas das garotas notam o que está acontecendo e presumem que os garotos estão apenas brincando como de costume, mas Elsa não consegue desviar o olhar de Kai. Os outros percebem isso e imaginam que ela realmente deve ter sentimentos por ele. Eles começam a provocá-la, brincando que se ela não fizer um movimento em breve, alguém pode entrar e levar Kai para si. Alguns minutos depois, José se aproxima de Kai e pergunta se eles podem falar sozinhos. Mesmo que ele não tenha ideia do que ela quer, Kai concorda, e os dois vão para um beco próximo para conversar. Para começar, José se certifica de agradecer devidamente a Kai por resgatar sua vida durante o incidente, mas ela também levanta outra coisa. Ela poderia jurar que viu um brasão divino no rosto de Kai quando ele estava lutando contra aqueles macacos. Agora, depois de estudá-lo de perto, ela tem certeza de que deve ter sido sua imaginação. Afinal, quais são as chances de Kai simplesmente se tornar um portador guardião do nada? Sua derrota na batalha a fez perceber o quão fraca ela realmente é. É por isso que ela decidiu se dedicar totalmente ao treinamento para se tornar mais forte, e ela espera que Kai comece a se juntar a ela todas as manhãs a partir de agora. Kai não está emocionado em ser arrastado para a rotina de treinamento de Josie, mas ele não consegue se obrigar a recusá-la, então ele relutantemente concorda em treinar com ela todas as manhãs. Enquanto isso, os amigos de Kai têm espionado secretamente ele de trás de uma árvore durante todo esse tempo. Eles não têm ideia do que ele e José estão discutindo, mas todos estão incrivelmente com inveja de que Kai possa passar tempo com ela. Mais tarde, Kai segue sua rotina habitual e começa a rachar lenha quando Elsa inesperadamente se aproxima, carregando uma tigela de água. Kai olha para cima e pergunta se ela trouxe para ele. Elsa acena com a cabeça, explicando que ela imaginou que ele poderia precisar de uma bebida depois de trabalhar tanto sob o sol. Kai agradece a ela por cuidar dele. Naquele momento, uma das amigas de Elsa se aproxima e a exorta a se apressar, pois elas ainda têm tarefas para completar. Kai assume que ela estava simplesmente sendo gentil, mas Manso vê através das intenções de Elsa e comenta com Kai que ele é um cara sortudo. Naquele momento, Kai ouve o som de um chamado de pássaro incomum à distância, e isso o lembra do Duvali, embora ele não consiga descobrir por que está acontecendo aqui. Naquela mesma noite, Kai tenta adormecer, mas o grito persistente do pássaro continua a chegar aos seus ouvidos. Eventualmente, ele desiste, sai da cama e decide rastreá-lo. Uma muralha enorme cerca a aldeia, mas com a força atual de Kai, ele salta sobre ela sem esforço num único salto. Em seguida, corre de volta para o vale onde tudo começou. Quando chega à árvore, ele nota a pedra mais uma vez. Agora que entende que é a lápide de um deus, ele tenta lê-la, mas por alguma razão ainda não consegue. Mesmo assim, expressa sua gratidão ao deus por salvá-lo e passa o resto da noite limpando cuidadosamente a pedra. Antes de partir, ele coloca uma pequena oferenda em frente a ela, mas no caminho de volta, começa a sentir um pouco de fome. Então bebe da água do rio e pega algumas frutas de uma árvore próxima.
Ele fica surpreso com a quantidade de comida que a floresta fornece, o que o faz desejar poder viver aqui. E então ele teve uma ideia. Ele poderia simplesmente construir uma casa para si mesmo neste lugar. No entanto, construir uma casa significa que ele precisará de madeira, então ele escala um penhasco próximo até avistar uma árvore alta e robusta, perfeita para derrubar. Mas agora que ele está bem em frente a ela, percebe que não tem ideia de como realmente cortá-la. Ele tem sua adaga, mas é muito pequena para lidar com uma árvore tão grossa. Pensando rápido, Kai decide usar sua magia de fogo, aumentando sua intensidade até que se transforme em uma lâmina flamejante ao redor de sua mão. Infelizmente, como a árvore é feita de madeira, seu golpe de fogo acidentalmente incendeia a floresta ao redor. Felizmente, ele consegue extinguir as chamas antes que se espalhem muito. Mas ele ainda precisa descobrir como derrubar esta árvore. Se ele pode invocar fogo do nada, certamente poderia encontrar uma maneira de cortar a madeira. Naquele momento, uma memória de sua vida passada surge em sua mente e, de repente, Kai se lembra de tudo sobre estruturas moleculares. Ele percebe que para derrubar a árvore, tudo o que precisa fazer é interromper as ligações entre suas moléculas. Pressionando a palma da mão contra a árvore, ele se concentra, canalizando sua energia espiritual de uma nova maneira, moldando-a em uma força que poderia cortar o tronco da árvore. No entanto, antes que ele possa aperfeiçoar a técnica, ele ouve um som próximo, vindo da direção do vale. Curioso, ele resolve investigar. Observando mais de perto a árvore, percebemos que Kai de fato conseguiu cortar parte das moléculas da árvore. Ao chegar ao vale, Kai avista o que parece ser um grupo de crianças, usando algum tipo de equipamento de escalada se preparando para descer ao vale. Inseguro de suas motivações, mas sabendo que é sua responsabilidade guardar o vale, Kai entra em ação, totalmente pronto para colocar um pouco de juízo em alguns deles. Para seu choque, ao ver melhor, ele percebe que não são crianças. São pessoas baixas. Seu líder avança e se apresenta como Porek, que é o chefe do povo Korra. Kai não tem conhecimento dos Korras antes deste momento, e ele acha estranho que seu líder fale a língua humana com tanta fluência. Continua explicando que ele e seu povo frequentemente trocam mercadorias com comerciantes humanos, e parece que os humanos consideram seus produtos em alto padrão. Porek deseja se desculpar por chegar aqui sem pedir permissão primeiro. Ele esclarece que eles vieram para honrar um antigo pacto feito com o grande deus do vale que habita este lugar. Com base no que eles entendem, o deus do vale assume a forma de um humano. Por causa disso, eles estão convencidos de que Kai deve ser o deus do vale. Porek continua explicando que os Kurus viveram silenciosamente nestas florestas por gerações enquanto adoravam os deuses da terra. Mas há alguns dias, os porcos os atacaram numa tentativa de tomar seu deus da terra. Os Kurus são realmente fracos, então não tiveram chance de vencer e foram forçados a fugir de sua casa. Porek fala com Kai, chamando-o de um antigo deus da arbitragem e implora por sua ajuda para retomar sua terra natal. Kai tem dificuldade em entender tudo, mas antes de mais nada, ele precisa entender o que é um deus da arbitragem. Porek elabora sobre isso. De acordo com as lendas, um deus da arbitragem é um ser com o poder de toda a criação para salvaguardar as criaturas da floresta. Mas Kai permanece cético, achando difícil aceitar que a lenda possa estar se referindo a ele. Naquele momento, um dos anões se manifesta e diz que não acredita que Kai seja um deus da arbitragem, porque as lendas dizem que um deus da arbitragem deve ser um guerreiro feroz, que pune aqueles que perturbam a paz de sua terra. E Kai não parece nada feroz. No entanto, Porek diz que está absolutamente certo de que Kai é o deus da arbitragem porque ele pode ver isso claramente. Anos atrás, Porek incorreu na ira do deus do vale ao entrar neste vale sem permissão e, como punição, o deus do vale tirou seus 2 olhos. No entanto, em troca, Porek recebeu o poder de perceber a energia espiritual ao seu redor. E quando ele observa Kai, ele pode ver claramente a essência do deus do vale correndo dentro dele. Ele insiste. É uma prova inegável de que Kai foi abençoado pela proteção do deus do vale. Não só isso, eles já apresentaram um sacrifício, então agora Kai não tem escolha a não ser ajudá-los. Kai fica confuso com a menção de um sacrifício, então Porek explica que hoje cedo ele sacrificou sua neta Arua ao vale. Kai entra em pânico e pede que mostrem a ele onde deixaram Arua. Então o levam até a corda que Arua usou para descer ao vale. Mas essa corda se rompeu há um tempo, então ela provavelmente caiu para sua desgraça. Kai salta para o vale e descobre o corpo de Orua deitado no fundo. Milagrosamente, ela ainda está viva, mas a grave perda de sangue significa que o tempo está se esgotando. Lembrando como suas próprias feridas cicatrizaram misteriosamente quando ele chegou aqui, Kai tenta replicar o processo usando magia.
Ele se concentra em imaginar suas lesões se curando. Enquanto se concentra, ele pode de alguma forma perceber o próprio tecido de Aru, permitindo-lhe visar cada um dos danos. Canalizando sua magia, ele trabalha para restaurar sua carne ferida. Com essa nova compreensão, Kai fecha com sucesso as feridas de Yoru. Kai está genuinamente surpreso que realmente funcionou. No entanto, parece que Yoru precisará de algum tempo para se recuperar antes que possa se levantar novamente. Enquanto isso, Kai nota uma perturbação na borda do vale e percebe que os orcs lançaram um ataque. Os Corhers são quase indefesos contra os enormes orcs, deixando-os com pouco a fazer. Mas de repente Kai aparece, salvando-os ao enfiar sua lâmina no peito de um dos orcs. Enquanto ele estava fora, vários Corhers já haviam sido mortos, e o responsável é o líder orc. O líder orc mostra seu brasão divino, tentando assustar Kai. No entanto, seu cutelo permanece encharcado com o sangue dos Corhers massacrados. Por causa disso, Kai se recusa a recuar, não até que tenha sua vingança. E ele não é o único cheio de raiva. Ao ouvir uma voz começar em sua cabeça, instando-o a massacrar o orc e encher seu coração de terror antes de seu fim, Kai entende que a voz pertence ao Deus do Vale, e como o portador guardião do Deus do Vale, ele está pronto para cumprir seu comando. No entanto, antes que Kai possa começar a luta, Porrick se aproxima e se oferece para se juntar a ele. Ele pode não ser tão forte quanto Kai, mas como um portador guardião, ele é mais do que capaz na batalha. É grato pelo apoio, isso tornará as coisas muito mais simples. E para garantir que os orcs entendam exatamente o que estão enfrentando, Kai se vira para eles e ativa seu próprio brasão divino. Os olhares presunçosos nos rostos dos orcs desaparecem quando os orcs percebem que agora estão enfrentando dois portadores guardiões. Ainda assim, seu líder ordena que eles ataquem de qualquer maneira. Os orcs correm para frente e Kai rapidamente derruba os dois. Um tenta emboscar Kai enquanto ele está distraído, mas Porek avança e o atinge para protegê-lo. Kai acena com a cabeça em gratidão, embora Porek admita que ele só pode lidar com os inimigos mais fracos. Com isso, ele diz a Kai que ele terá que enfrentar o portador guardião orc sozinho. Kai pega um cutelo e começa a se aproximar do último orc. O orc, sentindo sua desgraça, tenta implorar por misericórdia. Este pode falar a língua humana e diz a Kai que não há necessidade de conflito, pois o orc só pretendia atacar os Corhers. Ele afirma que não tinha a intenção de ofender Kai. Em circunstâncias normais, Kai não estaria tão furioso. Mas os orcs não apenas massacraram inúmeros Corhers, eles cometeram esta atrocidade dentro do próprio Vale de Kai. Vendo a energia divina azul irradiando do corpo de Kai, o orc começa a implorar por sua vida, mas Kai não sente pena dele. O orc lança um ataque desesperado numa tentativa de sobreviver, mas Kai corta seu braço com sua lâmina de energia e enfia a arma no peito do orc para extrair sua pedra divina. Observando isso se desenrolar, Porrick fica mais convencido do que nunca de que Kai é verdadeiramente o deus da arbitragem, a mesma divindade que uma vez tirou seus olhos, um deus que tem salvaguardado o mundo desde antes da Era dos Deuses. Pela primeira vez, Kai tirou a vida de um portador guardião, e Porrick revela que consumir a pedra divina de um portador guardião permite que se adquira as habilidades do guardião caído. Ao contrário de uma pedra divina comum, esta é muito mais poderosa, o que significa que deve conceder a Kai um aumento significativo em força. Kai divide a pedra divina em duas partes, mas antes de beber sua parte, ele oferece parte dela a Porrick. Porrick questiona se Kai tem certeza de dar a ele uma porção, mas Kai insiste que Porrick merece depois de ajudá-lo na batalha contra os orcs. Após um momento, Porrick aceita o presente e expressa sua gratidão pela gentileza de Kai. Depois de beber a pedra divina, Porrick imediatamente cai de joelhos, pego de surpresa pela intensa potência do poder do portador guardião, muito mais forte do que ele esperava. A princípio, Kai parece não ser afetado, mas momentos depois, ele desaba no chão de dor. Os Corhers rapidamente se reúnem ao redor dele, preocupados, perguntando se ele está bem. Kai os tranquiliza dizendo que ele só precisa de algum tempo para se recuperar, e então ele volta para o vale, avisando-os para manterem distância por enquanto. Enquanto Kai está descansando, um pesadelo de sua infância assombra seu sono. Neste mundo, sua primeira aldeia foi incendiada por uma gangue de gorilas, não deixando escolha a não ser escapar e encontrar abrigo na aldeia Lag. Quando a manhã chega, Kai acorda e fica surpreso ao ver que ele foi coberto com um cobertor. Mas o que o choca ainda mais é descobrir Arua deitada ao lado dele. Ele entra em pânico e exige saber o que Arua está fazendo. Então ela lhe diz que só queria evitar que ele pegasse um resfriado, por isso ela ficou perto para mantê-lo aquecido. Embora Kai a tenha salvado, ela o lembra que ainda foi enviada aqui como uma oferenda, e por causa disso, ela promete dedicar sua vida a servi-lo da melhor maneira possível.
Kai responde que não precisa de uma serva e a insta a voltar para casa, mas Aru insiste que não pode, de acordo com o que seu avô lhe disse. Se ela não cumprir seu dever como uma oferenda, uma terrível desgraça cairá sobre todos eles, então ela não pode ir embora. Kai continua tentando persuadi-la a voltar para casa, mas então ele percebe que o sol nasceu, o que significa que ele precisa voltar correndo para a aldeia Lag antes que alguém descubra que ele se foi. Ele rapidamente escala o lado do vale, apenas para se surpreender quando encontra o resto dos Cors ainda esperando por ele. Ele esperava que eles já tivessem partido, mas como Porrek explica, embora eles sejam gratos por Kai tê-los salvado dos orcs, eles não têm para onde ir. Com sua antiga aldeia destruída, eles esperavam que Kai permitisse que eles ficassem aqui e se dedicassem a servi-lo. Kai não pode deixar de sentir alguma simpatia pela situação deles, então ele relutantemente concorda em deixá-los se estabelecer na terra ao redor do vale. Mas ele deixa uma coisa muito clara: eles estão absolutamente proibidos de entrar no vale sem sua permissão direta. Assim que ele está se preparando para retornar à aldeia, Porrek o interrompe, dizendo que é algo crucial que ele precisa compartilhar antes que Kai parta. Não muito depois, Kai volta para a aldeia apenas para enfrentar imediatamente um José irritado. Ele está atrasado para seu treinamento matinal usual, e ela não está feliz com isso. Quando ela exige saber onde ele esteve, Kai não pode exatamente admitir que estava no vale. Então ele se contenta com a simples desculpa de ter dormido demais. Pouco tempo depois, o chefe se aproxima de alguns amigos de Kai e pergunta se eles têm alguma ideia de onde ele poderia estar. Monzo responde que Kai recebeu o dever de depósito hoje. Então ele deve estar em algum lugar perto do castelo. Quando Vezin finalmente o rastreia, ele imediatamente desafia Kai para um duelo. Depois de ouvir sobre o impressionante desempenho de Kai ao defender José, Vezin está ansioso para testemunhar a força de Kai em primeira mão. Mas ele garante a Kai que é apenas uma partida de treinamento amigável, então não há necessidade de se preocupar com alguém sendo morto. Kai se sente aliviado sabendo que essa não é uma luta até a morte. Mas depois do que Porrek lhe disse, ele percebe que precisará ficar cauteloso. Porrek o aconselhou a manter o fato de que ele é um portador guardião em segredo por enquanto. Como ele só ganhou esse poder recentemente, ele está vulnerável e poderia ser facilmente alvejado antes que aprenda a controlá-lo totalmente. É por isso que Kai deve se certificar de manter seu brasão divino escondido, não importa o que. Então Kai sabe que tem que se conter durante a luta com Vezin. Mesmo que Vezin seja o mais fraco, ele é o primeiro a atacar, fazendo com que Kai salte para o lado e evite cada golpe que chega. No entanto, à medida que a batalha esquenta, Kai começa a ficar muito animado, fazendo com que seu brasão divino apareça. Ele rapidamente se recompõe e consegue suprimi-lo, fazendo com que o brasão desapareça. Mas com o duelo ainda em andamento, Kai avança e acerta Vezin com sua lança. Infelizmente, a durabilidade de Vezin é tão extrema que quando Kai o atinge, a lança se parte ao meio, não deixando a Kai escolha a não ser lutar de mãos vazias. Para seu crédito, Kai se recusa a recuar, mas essa determinação o leva a ser brutalmente chutado para longe. O impacto o nocauteia, deixando-o ofegante e incapaz de continuar. Felizmente para Kai, Vezan parece satisfeito com a forma como a luta se desenrolou e não pressiona mais. Ele estende a mão para ajudar Kai a se levantar e, tendo gostado dele, ele declara que a partir de amanhã, ele pessoalmente assumirá o comando do treinamento de Kai. Kai não está exatamente emocionado com a ideia, mas ele sabe que não pode recusar uma oferta do chefe. José está impressionada com o fato de Kai ter conseguido se defender tão bem contra seu pai, mas Al não compartilha do mesmo sentimento, ainda vendo Kai como nada mais do que um plebeu comum. Enquanto isso, José já está pensando em seu próximo treinamento juntos. Assim que Vezin vai embora, Monzo e o resto dos amigos de Kai aparecem para verificá-lo, e depois de se certificarem de que ele está bem, caem na gargalhada, já que ele acabou treinando com Vezin. Com José constantemente puxando-o em todas as direções, Kai não teve a chance de deixar a aldeia por um bom tempo, mas esta noite ele finalmente tem a chance de escapar. Kai volta para o vale, sentindo-se animado para retornar, mas então ele nota uma casa e fica imediatamente chateado, pensando que os Kuror se mudaram mesmo depois que ele os avisou que a área estava fora dos limites. Mas quando ele vai investigar, ele descobre que era só Arua. Embora Kai tenha proibido os Kuror de entrar no vale, Arua nunca tinha realmente saído. Além disso, ela estava se preparando para o retorno de Kai e até traz um prato de comida que ela preparou só para ele. Kai estava à beira de dizer a ela para ir embora, mas então ele vislumbra a comida que ela preparou, e de repente ele não tem mais objeções à permanência de Hu no vale. Hu pergunta se ele gosta da refeição que ela fez, e Kai responde dizendo que está deliciosa. No entanto, além do sabor, esta é a maior porção que ele já teve a chance de desfrutar. Ele quase deseja poder permanecer aqui indefinidamente, já que as porções que ele recebe de volta na aldeia são normalmente muito pequenas.
No dia seguinte, Kai fica surpreso porque quando ele vai ao buffet para pegar sua refeição diária, ele recebe uma porção bem generosa. A mulher explica que está dando a ele um extra, porque ele tem se esforçado muito ultimamente. Kai aprecia a comida adicional, mas seus amigos ficam invejosos e questionam por que ele é o único a receber tratamento especial. Em resposta, ela aponta que eles têm estado relaxando o dia todo. Então, se eles querem porções maiores, eles precisarão começar a trabalhar mais para isso. Enquanto isso, do outro lado do buffet, Elsa está ocupada servindo outros aldeões, mas ela está tão distraída olhando para Kai que acaba amontoando comida demais no prato desse cara. Agora, ela tem que tentar convencê-lo a devolver a porção extra. Nos próximos dias, Kai persiste com seu ritual noturno de escapar da aldeia para monitorar o vale. Enquanto está lá, ele escolhe ajudar Aru na construção de uma casa. No entanto, completá-la em um único dia é impossível, então ele começa cortando uma árvore usando sua lâmina de energia. Na manhã seguinte, ele retorna à aldeia e passa o dia treinando com José. Então, naquela noite, ele volta para o vale para continuar construindo. Ele se acostuma a entrar e sair sem que ninguém o perceba, e ele realmente aproveita a vida em ambas as aldeias. Um dia, Kai e seus companheiros são designados para a tarefa de realocar uma pedra enorme para abrir espaço para novos campos. Apesar de seus esforços coletivos, eles são incapazes de movê-la nem um pouco. Percebendo sua luta, Vezin se aproxima para dar uma mão por agora. Todos abrem um caminho para ele, e Vezin agarra a pedra, movendo-a com toda a sua força. Mesmo para alguém com a imensa força de Vezin, uma pedra desse tamanho não é uma tarefa fácil. No entanto, depois de alguns momentos de esforço, ele finalmente liberta a rocha maciça da terra e até consegue levantá-la acima de sua cabeça. Com o obstáculo removido, a terra agora está livre para a agricultura. E esta nova extensão de solo fértil significa que a aldeia de Lag prosperará como nunca antes. Vendo isso, Vezin não pode deixar de se sentir satisfeito. Observar Vezin nesse estado inspira Kai a se esforçar para se tornar um grande portador guardião como ele. Então, naquela noite, enquanto está no vale, Kai começa a praticar com seus poderes e tenta fazer uma flor desabrochar. Mas independentemente da quantidade de energia que ele canaliza para ela, a flor se recusa a reagir. Embora Kai esteja fisicamente forte agora, ainda há muito que ele tem que aprender antes que possa realmente se considerar um portador guardião legítimo. Na manhã seguinte, Kai retorna à aldeia, e normalmente ninguém acorda tão cedo pela manhã. Mas hoje, Kai encontra Elsa nos campos de flores. Ele pergunta por que ela está acordada tão cedo, e ela explica que só quer admirar as flores enquanto estão em flor. Kai nunca realmente notou muito as flores antes, mas até ele tem que reconhecer o quão adoráveis elas parecem. Elsa menciona que estas flores a lembram das de sua aldeia de infância, o lugar onde ambos cresceram. Kai parece intrigado com seu comentário, então Elsa continua, explicando como, mesmo quando sua aldeia estava queimando, eles ainda se esforçaram para salvar as flores. Leva um momento para Kai, mas ele logo se lembra que Elsa também era de sua aldeia original. Elsa está chateada porque Kai não a reconheceu. Dado que ela estava ao seu lado quando sua aldeia foi destruída, Kai comenta que ele era muito jovem na época, então muitas de suas memórias permanecem obscuras. Kai pode não ter notado Elsa, mas ela certamente o tem observado, e ela acha notável que ele tenha conseguido chamar a atenção de Vezin. No entanto, Kai explica a ela que ele ainda tem muito a melhorar, pois ele se considera fraco em comparação com Vezin. Ele tem muito a aprender se espera se tornar mais forte, já que esse é o único caminho para sua sobrevivência. Elsa se lembra de Kai dizendo essas exatas palavras no dia em que sua aldeia foi engolida pelas chamas. Mas a memória de Kai ainda está um pouco confusa, então ela começa a recontar o que aconteceu. Como todos os aldeões estavam tentando fugir, um gorila de repente os emboscou, e como nenhum deles tinha nenhuma habilidade de combate, eles estavam basicamente indefesos e à beira de serem massacrados. Mas sem hesitação, Kai sem hesitação atacou o gorila e agarrou sua perna. Naturalmente, Kai era muito fraco para infligir qualquer dano real ao gorila, mas sua coragem deu a Vezin tempo suficiente para aparecer e salvá-los. Enquanto Kai se sentia aliviado que Vezin tivesse resgatado todos, ele também não pôde deixar de se sentir frustrado com o quão pouco ele foi capaz de contribuir. Então ele fez um voto de fazer o que fosse preciso para se tornar mais forte. Então, novamente, esse juramento pode não ter muito peso, considerando que ele tinha esquecido tudo sobre isso. Elsa compartilha com ele que isso tem um significado profundo para ela. Como naquele dia, mesmo que não parecesse tanto, Kai resgatou todos os aldeões. Em sua opinião, ele sempre permanecerá um verdadeiro herói. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, uma batalha feroz está ocorrendo entre os gorilas e os orcs. Com o general Orc dominando completamente a luta, até mesmo os portadores guardiões gorilas não foram páreo para ele, e foram instantaneamente decapitados.
Com isso, os orcs declararam vitória sobre os gorilas, reivindicando este território como seu. E agora, seus olhos estão postos no Vale de Kai. No entanto, neste momento, Kai permanece completamente alheio ao perigo que se aproxima. O vale permanece inalterado, então Kai retorna à aldeia, e na manhã seguinte ele é designado para o dever de depósito. Enquanto está trabalhando, ele avista um grão de trigo no chão e começa a pensar se poderia usá-lo para fazer bolinhos de arroz, já que ele tem estado ansioso para experimentá-los. Naquele momento, Elsa se aproxima dele, tendo ouvido Kai mencionar bolinhos de arroz, e ela pergunta se ele pode descrever o que são. Kai não tem certeza de como explicar, mas ele acredita que eles deveriam ser incrivelmente deliciosos, embora ele nunca tenha comido um. Pouco depois, Manso entra e repreende Kai, dizendo-lhe para parar de falar com Elsa e voltar ao trabalho, já que ainda há muitos sacos para mover. Kai rapidamente se desculpa e retoma o transporte dos sacos, enquanto Vezin insta todos a acelerar e esconder os sacos de comida no porão antes que o inspetor chegue. Al se aproxima de Vezin e questiona se esconder a comida do inspetor é realmente necessário, mas Vezin explica que com os suprimentos de comida da aldeia diminuindo, não conseguir esconder parte dela significaria rações menores para os aldeões. Alia não parece incomodado, afinal um pouco de fome nunca matou ninguém, mas Vezin genuinamente se preocupa com seu povo e se recusa a deixar alguém passar fome sob sua liderança. Kai e seus amigos não sabem a história completa, mas eles ouviram dizer que um inspetor das planícies centrais está a caminho, e eles precisam esconder um pouco de sua comida antes que ele chegue e pegue tudo. Eles também ouviram dizer que este inspetor é um portador guardião, ainda mais forte do que Vezin, mas ao contrário de Vezin, ele não usa seu poder para nada honroso. Algumas horas se passam. O inspetor aparece, fazendo com que o portão seja aberto enquanto Vezin se aproxima para cumprimentá-lo. A primeira reação do inspetor é resmungar sobre quantos semi-humanos estão por perto, explicando que ele foi atacado por um grupo de gorilas a caminho daqui. Ele afirma que havia cerca de 10 deles, mas ele foi capaz de afastá-los sozinho. Então ele está bem. José acha isso impressionante, afinal é preciso força de verdade para lidar com 10 gorilas sozinho, mas quando ela finalmente o conhece, ela fica muito menos impressionada. Gandel é apenas um pipsqueak, e seu primeiro ato é menosprezar José, chamando-a de mulher frágil. Ele não para por aí, ele também zomba de Alia, acusando-o de ser incompetente por não eliminar os semi-humanos na região. Nenhum deles ousa discutir de volta. Momentos depois, outro homem passa pelo portão da aldeia, fazendo com que Vezin pergunte se ele está com o grupo de Gandalf. Mas esse não é o caso. O estranho se apresenta como nada, explicando que ele foi enviado pelo mosteiro de Maz. Ele simplesmente pegou a mesma rota que Gandalf, razão pela qual eles apareceram ao mesmo tempo. Gandalf prossegue para examinar o depósito da aldeia, e sua expressão escurece, mal há grãos dentro. Como um cobrador de impostos, ele sente imensa satisfação em espremer cada pedacinho de pequenas aldeias. Então ele se vira para Vezin, e exige saber se essa quantia lastimável é realmente todo o grão que a aldeia economizou. Vezin insiste que ele nunca sequer pensaria em esconder qualquer parte de sua colheita, e garante a Gandalf que o que ele vê é tudo o que eles têm. Ele oferece uma desculpa, alegando que o clima tem estado ruim ultimamente, o que arruinou suas colheitas recentes. No entanto, Gandalf escolhe usar o clima como uma desculpa conveniente para permanecer na aldeia por um tempo, claramente porque ele está se sentindo desconfiado. Vezin não tem outra opção a não ser concordar com o pedido de Gandalf, mesmo que essencialmente signifique que eles ficarão presos pagando a conta por todas as demandas extravagantes de Gandalf. José não está feliz com isso, mas Vezin a lembra de que não há nada que eles possam fazer. Gandalf é um inspetor oficial. E se opor a ele é o mesmo que desafiar o rei. Mais tarde naquele dia, Kai está passando pela aldeia quando ele nota Nada ajoelhado perto de um dos túmulos, cuidando-o cuidadosamente. Kai agradece a ele por cuidar dos locais de sepultamento, mas Nada simplesmente responde que é seu dever como monge. Ele então menciona que ouviu as histórias sobre Kai, como ele ganhou força incrível depois de consumir uma grande quantidade de pedras divinas. Nada revela que a mesma coisa aconteceu com ele durante seu treinamento no mosteiro, onde ele foi obrigado a comer grandes quantidades de pedras divinas, o que acabou tornando-o muito mais forte. Kai mostra interesse e questiona Nada sobre se sua força se iguala à dos portadores guardiões. Nada revela seu brasão divino como evidência de seu poder. Isso deixa Kai ainda mais surpreso, pois ele não percebeu que Nada era um portador guardião. No entanto, Nada esclarece que isso não é verdade. Embora ele possua um brasão divino, ele nunca realmente obteve proteção divina. Kai fica surpreso, desconhecendo que se poderia adquirir um brasão divino sem a bênção de um deus. Mas Nada explica que através de treinamento intenso e atingindo um nível de força suficientemente alto, é possível despertar um brasão divino naturalmente. Enquanto Kai e Nada continuam sua conversa, Gandalf está sentado no castelo, apresentado com um banquete. No entanto, ele permanece insatisfeito.
Seu servidor pede desculpas, explicando que este é o melhor que eles podem preparar dados seus suprimentos limitados. No entanto, Gandalf rejeita suas preocupações e insiste em receber mais, mesmo que isso signifique que alguns aldeões passem fome. Por causa das demandas egoístas de Gandalf, as porções para os aldeões foram drasticamente reduzidas, deixando-os frustrados. Eles anseiam pelo dia em que ele retornar à capital para que possam retomar suas refeições normais, mas não há nada que eles possam fazer para fazê-lo partir. Enquanto isso, ao lado do quarto de Vezin, Nada está tendo uma discussão com ele sobre uma questão importante. Um grande grupo de orcs foi avistado e este grupo é maior do que o normal, o que deixou Olia preocupado que possa ser o começo de uma invasão, garantindo que não há necessidade de se preocupar com uma invasão em grande escala, já que o grupo não é grande o suficiente para ameaçar todo o reino humano. Mas ainda representa um grande perigo. Por causa disso, Nada quer ir atrás dos orcs. No entanto, ele admite que não está familiarizado com a região, então ele pergunta se Vezin poderia fornecer alguma ajuda. Vezin entende a situação e concorda em providenciar para que algumas pessoas acompanhem Nada em sua missão de rastrear os orcs. Naquela noite, Kai retorna ao vale, trazendo algumas notícias infelizes para ela. Ele foi selecionado para se juntar ao esquadrão que auxilia Nada na caça aos orcs que tem vagado pela área, significando que ele não poderá voltar para ela até que a missão seja concluída. Embora Aru entenda, ela não pode deixar de temer que se Kai partir, ele nunca mais volte para o vale. Ainda assim, Kai a tranquiliza, não importa o que, ele retornará. Afinal, como o portador guardião deste vale, protegê-lo é sua responsabilidade. Kai então sai do vale para encontrar Porek. Ele lhe diz que estará rastreando uma gangue de orcs que apareceram por perto. E Porek especula que eles podem estar procurando pelos que Kai eliminou alguns dias antes. Kai concorda que é uma possibilidade, mas ele não está muito preocupado, ele está pronto para lidar com o que quer que os orcs tragam para ele. Na manhã seguinte, enquanto Gandalf continua a relaxar, um esquadrão é enviado para perseguir os orcs que Nada está procurando. Alia e Vezin observam o grupo enquanto eles saem, embora Alia sinta que não foi a melhor decisão designar José para esta missão. Em circunstâncias normais, Vezin teria escolhido Alia, mas ele agora tem que lidar com os gorilas que alegadamente atacaram Gandalf em sua jornada até aqui. Além disso, Kai está acompanhando-a. E como Vezin tem fé nele, ele está confiante de que José ficará bem. Naquele momento, Elsa sai correndo do portão, ansiosa para dar algo a Kai. Ela se esforçou ao máximo para recriar os bolinhos de arroz que Kai mencionou usando trigo, e ela quer que ele os prove. Kai expressa sua gratidão pelo gesto gentil, e estranhamente, só de olhar para os bolinhos de arroz faz com que ele pense em sua mãe, mesmo que ele tenha sido órfão a vida toda neste mundo. Então Manso chama Kai, instigando-o a se mexer. Então Kai agradece a Elsa mais uma vez e guarda os bolinhos de trigo em sua camisa para guardar para mais tarde. O grupo então parte, e depois de viajar por um tempo, eles se deparam com uma cena horrível. Há dezenas de macacos e orcs mortos espalhados por toda parte, e Nada acredita que os orcs que eles estão perseguindo devem ter lutado com os gorilas. No entanto, há muito mais corpos de macacos do que de orcs. Mas parece que os orcs venceram a batalha, mas Kai não tem ideia do porquê os orcs fariam algo assim. José menciona a Kai que eles podem estar atrás da mesma coisa que Nada, já que ela ouviu parte de sua conversa com Vezin e Alia na noite anterior. Embora ela não tenha entendido tudo, Nada se aproxima. E como Kai e José estão curiosos, ele decide explicar a situação toda. Ele revela que está aqui porque se fala de um poderoso deus destinado a emergir nestas terras. E a missão de Nada é localizar este deus e sua lápide antes que qualquer outra pessoa possa se apoderar dela. A lenda diz que a raça que garantiu o deus ganhará um poder inimaginável, então ele não pode absolutamente deixar que os meio-humanos cheguem a ele primeiro. Kai questiona que tipo de deus eles estão lidando, levando Nada a explicar que é um espírito indomado, não vinculado à vontade de ninguém. Seu poder está além da medida e não distingue entre o bem e o mal. Enquanto Nada fala, Kai reflete sobre os eventos recentes no vale, percebendo lentamente que o deus que Nada procura pode realmente ser ele, mas ele não pode contar a ele sobre isso. O grupo continua avançando e depois de algum tempo, eles tropeçam em uma vila que foi completamente destruída. Kai suspeita que os orcs podem ser responsáveis pela devastação e não demora muito para que ele se convença de que foi realmente o que aconteceu. José corre rapidamente para frente, determinado a ajudar quaisquer aldeões que foram atacados. Nada avisa que pode ser perigoso lá embaixo, mas ela insiste que não pode simplesmente ficar parada enquanto as pessoas precisam de ajuda. Assim que chegam à vila, descobrem que muitas das casas foram destruídas e há alguns Usos mortos no chão ali. Os Usos são uma espécie calma e pacífica, então eles não são hostis aos humanos. Mas o que quer que tenha feito isso definitivamente foi.
Kai vê um machado de orc em uma das cercas, então todos são imediatamente colocados em guarda, e eles dizem a José que eles deveriam sair daqui antes que mais orcs apareçam. Ainda assim, José acredita que há uma chance de alguns dos Uzeus terem sobrevivido, então ela se recusa a sair até que tenha vasculhado completamente a vila em busca de quaisquer sobreviventes restantes. Nada concorda que eles também deveriam investigar a vila, embora seu interesse esteja em examinar o deus da terra local. Com isso em mente, Mansou instrui Kai a acompanhar Nada enquanto os outros ficam para trás para proteger José. Enquanto José e os outros caminham pela vila, eles discutem o quão estranha é essa situação. A vila está completamente vazia, mas os danos aos edifícios são mínimos. Normalmente, os orcs causariam muito mais destruição se fossem atacar uma vila como esta. Naquele momento, José percebe um pouco de sangue no chão e o rastro leva a uma casa. Então ela acha que pode haver um Uzel ferido lá dentro. Enquanto isso, Kai e Nada seguem para o santuário da vila para examinar a lápide do deus local. Como está muito escuro lá dentro, Nada escolhe energia espiritual para produzir algum fogo, mas Kai rapidamente o adverte para não atrair muita atenção. Como os orcs podem estar por perto, Nada acha estranho o quão calmo Kai permanece. Como a maioria das pessoas ficaria chocada ao testemunhar alguém conjurar fogo do nada, ele começa a se perguntar se Kai já encontrou uma técnica como esta antes. Mas Kai não pode realmente admitir que ele também sabe como usar o fogo. Então ele simplesmente diz que ouviu falar sobre isso em uma história. Ainda assim, Nada não parece totalmente convencido. De volta acima, José se aproxima da casa e chama quem quer que esteja lá dentro, garantindo que ela não quer fazer mal. Mas quando ela abre a porta, tudo o que a cumprimenta é o corpo sem vida de um orc. Enquanto isso, Kai e Nada localizaram com sucesso a lápide. Nada pega um pequeno caderno e começa a decifrar as inscrições gravadas em sua superfície. Enquanto ele trabalha, Kai circula para a parte de trás para garantir que a área esteja limpa, apenas para tropeçar em uma jovem Uzel caída no chão. Kai e Nada carregam a menina de volta à superfície, onde descobrem um total de 3 corpos de orcs ao lado dela. Percebendo um número tão pequeno, Nada conclui que esta não poderia ter sido a força primária dos orcs. A julgar pelas roupas da mulher, parece que ela já foi a portadora guardiã desta vila. Os outros ficam surpresos com essa revelação. Como portadoras guardiãs femininas como José são incomuns, Nada explica que a portadora guardiã Uzel lutou inteiramente sozinha. Por natureza, os Uzel são fisicamente frágeis. Em circunstâncias normais, eles não teriam chance contra nem mesmo um orc. No entanto, esta mulher conseguiu matar todos os 3 orcs, ganhando tempo para que alguns de seu povo fugissem, mesmo que isso acabasse custando sua própria vida. E saber que outras portadoras guardiãs femininas são capazes de alcançar feitos tão incríveis, dá a José a esperança de que ela também possa se tornar forte o suficiente para lutar e defender a vila. Juntos, eles fazem um pequeno funeral para homenagear os Uzeles caídos, mas parece que a pedra divina da portadora guardiã foi levada, o que provavelmente significa que a proteção do deus de sua terra já foi passada para outra pessoa. Trazendo à tona os deuses da terra, Manso questiona se Nada descobriu o que estava procurando no santuário abaixo. No entanto, a divindade presente não era a profetizada. Com apenas 2 rotas possíveis, ramificando-se do campo de batalha orc-macaco, a presença de apenas 3 orcs ao longo deste caminho sugere que a maioria de suas forças deve ter tomado o caminho alternativo. Kai olha para o mapa e instantaneamente reconhece que a rota que Nada mencionou leva diretamente para seu vale. Sem hesitar, ele se oferece para correr à frente e investigar. Não há como ele permitir que os orcs invadam sua casa. Nada acha seu comportamento estranho, mas ele concorda em deixá-lo ir. Com isso, Kai sai correndo em velocidade máxima. De volta ao vale, Porek e os Corres acabaram de receber notícias alarmantes. Uma horda de orcs está avançando diretamente para sua casa, percebendo que estão indefesos sem Kai. Porek ordena que Ketchak reúna o máximo de aldeões possível e se abriguem. Enquanto isso, ele se prepara para enfrentar os orcs sozinho. Ele sabe que as chances são desesperadoras, mas como seu portador guardião, ele se recusa a ficar parado enquanto seu povo é massacrado. Sua única esperança é ganhar tempo, rezando para que Kai chegue antes que seja tarde demais. Assista a este próximo vídeo na tela e se inscreva para não perder a próxima parte.